Cadê? Cadê? Casa do Além. Casa do Além? Vamos lá ver do que se trata esta Casa do Além. Olá, Ana Paula. Adoro ouvir você e o Matheus, meus filhos que me apresentaram o canal. Apresentou o canal Assombrado e eu adorei. Meu relato foi vivido por uma vizinha. Quase todos são falecidos hoje, mas mesmo assim troquei os nomes. Foram pessoas muito especiais para mim. Thelma era minha vizinha e diziam que tinha sido uma moça muito linda. Ela faleceu já velha e ainda era muito bonita. Fomos vizinhas por 13 anos. Ela me contou que o seu pai era turco, muito rígido, e obrigou ela a casar com um rapaz que ganhou muito dinheiro. Apesar dele ter nascido muito pobre e viver na rua, ele teve a oportunidade de ser adotado por uma família rica. Esse homem, que o adotou como filho, lhe deu trabalho, mas não estudo, pois ele o servia desde a infância e se tornou o homem de confiança dessa família. Thelma dizia que ele se encantou com a sua beleza, que chamava atenção, e esse rapaz, vou chamá-lo de João. João tinha um caminhão frigorífico com um cofre e fazia todas as viagens do frigorífico do seu pai e patrão. Sua família adotiva só o adotou porque ele era homem, e essa família só tinha mulheres e ainda crianças. Seu patrão e pai adotivo viu nele uma pessoa que, crescido e educado, teria futuro dentro da empresa, e foi o que aconteceu. Adulto se tornou o braço direito da empresa. Lhe caberia toda a responsabilidade de carregar o dinheiro pago pelos colaboradores. Ele fazia as entregas e recebia o dinheiro, que todos os outros caminhões entregavam as mercadorias. Ele fazia as entregas e recebia todo o dinheiro que todos os outros caminhões entregavam as mercadorias que vinha do Porto de Santos. Naquela época, os bancos não funcionavam como hoje. Tudo era no dinheiro vivo. Não vou citar a empresa porque é muito conhecida. Ok, tá certo. Mesmo que citasse, eu não citaria. Thelma se casou contra sua vontade. Seu pai a obrigou. Dizia a ela que o amor vinha depois. João sabia que ela não o amava, mas ele a cobria de joias e vestidos caros. Para cada venda grande, ele mandava desenhar uma joia exclusiva e a presenteava. Ai, que chique! Quando chegava em casa, e a presenteava quando chegava em casa depois das viagens. Logo, ela viu que ele era uma boa pessoa. Ela quis morar próximo da mãe, então ele comprou um terreno e juntos desenharam a casa dos sonhos dela. Quando a casa estava quase pronta, ela se mudou. Estava faltando alguns detalhes pelo lado de fora que iria enfeitar a sua frente no acabamento e ficar como ela queria e sonhava. Ela tinha empregadas na década de 70 e 80 que usavam uniforme e luvas para servi-la. Sua casa vivia cheia de gente, médicos, advogados, empresários, só a nata da sociedade. Ela não o amava, mas era feliz do jeito dela. Teve 3 filhos para cada Teve 3 filhos. E para cada nascido, ele dava para ela presentes e viagens. Viveu uma vida de luxos e conforto. Quando fizeram 18 anos de casados, ele chegou em casa e disse: Thelma, eu preciso te dizer uma coisa. Não fique assustada. Mas tem acontecido uma coisa estranha comigo. Na estrada de Sousas, uma mulher me dá sinal pedindo carona. Eu fico arrepiado e com medo. Suas roupas brilham. Eu acelero o caminhão e não vejo ela no retrovisor. Isso já aconteceu 2 vezes. A Thelma disse que riu, e muito, e nem ligou. Mas ele disse: da próxima vez que ela aparecer, eu paro. Sinto que ela quer me dizer alguma coisa. Sousas
é um bairro. Sousas é um bairro distrito de Campinas. É muito bem frequentado pela elite campineira. Quando ele vinha do litoral, passava por ali. Bom, Thelma brincou e lhe disse: não vai morrer antes de terminar minha casa. Ainda não tá como eu quero, hein? Ai, coitado. Em seguida, ele fez a última viagem. Seu caminhão tombou exatamente naquele local onde ele descrevera para ela. Ele morreu sem socorro. Ela sofreu muito. Seu filho menor tinha apenas 12 anos. Edgar, o do meio, 14 anos. Lucas e o mais velho... Não, o seu filho menor tinha apenas 12 anos, o Edgar. O do meio, Lucas, 14 anos. E a mais velha, Clarice, 16 anos. Todos estudavam em colégios particulares. Ele não a deixou mal de dinheiro, mas diz ela que ficou deslumbrada com a liberdade e gastou tudo rapidinho viajando, fazendo festas, recebendo amigos como estava acostumada. Logo, os filhos tiveram que ir para escolas públicas. A menina se tornou uma pessoa agressiva com ela, pois em uma dessas festas roubaram todas as joias que elas tinham e nem a casa ela terminou. E quando começou a faltar dinheiro, ela culpava o João por ter morrido. Os amigos ricos sumiram. Esse afastamento se deu, segundo ela, porque o dinheiro acabou. E é mesmo, muito amigo, né? Seu filho mais novo, Edgar, com 12 anos, não quis mais morar com ela. Dizia que via o pai em casa e que ele queria lhe dizer algo. Com medo, foi para a casa da avó, que ficava próximo a deles. E a história começava novamente. Uma pessoa do além querendo se comunicar. O menino mal entrava na casa, ele morria de medo. Edgar dizia que sonhava com o pai construindo uma casa. E anos mais tarde, o irmão Lucas também disse ter esse sonho do pai construindo uma casa. E que via na janela o pai, João, e na outra janela o irmão Edgar. Dizia que era real demais. Essas histórias eram contadas por todos eles com muita naturalidade. Eles diziam que o pai estava chateado porque a mãe, Thelma, havia se casado novamente. E riam muito dela, que ficava brava e dizia: marido como João, nunca mais vou encontrar. Thelma tinha um sentimento louco pelo filho Lucas e pelo filho Edgar. Mas por Clarice, não. Ela dizia que não entendia, mas ela tinha um desprezo por Clarice, que a enfrentava e não tinha respeito por ela. Mais tarde, Clarice se casou com um homem grosso e Thelma também o odiava. Seu atual marido, Geraldo, não gostava de trabalhar e vivia da pensão dela. Era mal visto pelos filhos, também, né? Mas eles achavam que a mãe estava feliz, então aceitavam a situação. Um dia, Edgar, já com 17 anos, estava numa festa de aniversário. Num sábado, disse ao irmão Lucas que não estava se sentindo bem e queria ir embora da festa. Seu irmão o deixou no portão da casa da avó e voltou à festa. Estavam todos em casa e passava um pouco da meia-noite para o domingo. Ouvimos gritos na rua. Estávamos, agora, porque era vizinha, né? Estávamos todos em casa e passava um pouco da meia-noite para o domingo. E ouvimos gritos na rua. Meu marido saiu correndo, pois da minha casa víamos o irmão Lucas tentando tirar Edgar do portão e gritando desesperado por socorro, que estava desmaiado e ficara preso pelo pescoço entre as grades. Meu marido fez uma força descomunal e conseguiu, com uma barra de cano, tirar o garoto, mas ele já estava sem vida. Faleceu na primeira hora de um dia em que fazia 10 anos da morte do seu pai. Ele morreu exatamente no dia do pai. Sua mãe não se conformava com as coincidências. Como que ele morreu ali?
Ele estava desmaiado e ficou preso pelo pescoço entre as grades do portão? Que jeito? Os anos se passaram e Lucas começou a dar trabalho com drogas. Teve um filho e colocou o nome do irmão. Não esquecia o acontecido e se culpava por não ter acompanhado o irmão até dentro de casa naquele dia. Lucas continuava a sonhar e falava a todos que seu sonho era ainda mais intenso, que a casa que o pai estava construindo agora aparecia os dois, um em cada janela, o pai e o irmão já mortos. E também relatava que tinha mais 2 janelas vazias. Thelma começou também a ter sonhos com a casa e com seu marido. Ela e Lucas trocavam informações sobre os detalhes desses sonhos. João dizia a ela que a casa do seu sonho estava quase pronta. E ela também começou a ver nas janelas da casa o marido e o filho Edgar e 2 janelas vazias. Mas um dia ela sonhou e ficou apavorada, pois viu seus 2 filhos e mais o João, um em cada janela. E todos sorriam muito, estavam felizes. Somente uma janela estava vazia. Ela pressentiu a morte do segundo filho, o Lucas, e a casa já estava pronta. Por um bom tempo ela sonhou sempre vendo os 2 filhos prediletos dela vivendo naquela casa com seu marido e sempre estavam felizes. Com 27 anos, Lucas sofreu um acidente de motocicleta e veio a falecer há exatos 10 anos depois da morte de Edgar. Como, gente? Então, na cabeça de Thelma, a casa que ela tanto sonhou estava no além e não na terra. Thelma faleceu sem nunca ter amado aquele marido que seu pai escolhera para ela, mas dizia que somente com ele ela foi feliz e que os filhos que ela tanto amou, ele levou para completar e ajudar na construção da tão sonhada casa. Em 2016, ela também faleceu. Mistérios que não se explicam. Mas não foi exatamente 10 anos depois também, né? Gente, estou relatando aqui porque achei a história dela impressionante. Eu respeito muito as pessoas que dizem ver e ouvir o que não se explica. Eu creio que cada um de nós tem algo para passar e para aprender. Hoje a casa em que viveram está em ruínas. A filha não honra os compromissos e estão perdendo a casa para a prefeitura. Abraços, adoro os relatos do canal e quero que saiba que não é ficção tudo que lhe relatei, é muito real. Beijo a família toda, Matheus, você é 10. Muito obrigada pelo relato. Gente do céu, coincidência? Vai me dizer que isso é coincidência? Que coisa. Que triste.